Eu não escutava tanto a Deus, porque ele não falava comigo da forma que eu queria, então eu acabava ignorando a forma que de fato ele falava. Esse foi o meu maior impedimento para ouvir a voz de Deus e pode também ser o seu. Nós não temos o direito de controlar a forma com a qual Deus fala conosco. Desde a minha conversão, eu encasquetei que eu queria ouvir a voz de Deus, porque todos à minha volta falavam: Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. E eu achei por um momento que Deus me amava menos e não queria falar comigo, porque eu não tinha essa voz na minha mente. Mas eu já escutava ele falando comigo por pregações, por profetas, pela Bíblia quando eu comecei a ler ela, nos meus sonhos e através de vários tipos de situações. Eu vou entrar em detalhes sobre como de fato Deus fala e não é somente com essa voz. Não é todo mundo que escuta essa voz. Mas antes, eu quero que você reflita. Em primeiro lugar, você tem obedecido às coisas que Deus já te falou? Que ele já tem te falado de uma forma ou de outra, até mesmo na palavra, que você precisa estar primeiro alinhado com isso, para que ele possa se revelar mais e falar sobre mais assuntos com você. Porque Deus não fala com gente desobediente. Ele vai falar o que se você não vai obedecer? A primeira coisa que Deus tratou comigo, antes de eu adentrar numa intimidade maior com Ele, foi justamente arrancar de mim toda arrogância, desobediência e orgulho. Você pode escolher se submeter à voz dele ou ser quebrado. Eu escolhi me submeter. Eu estava rachada, mas eu permiti com que ele construísse. Tudo vai ser melhor na sua vida se você entrar em concordância com os processos que você precisa passar. Lembre-se de que vai ser sempre para o seu bem, nunca para o seu mal. Uma das formas mais comuns que Deus se comunica comigo desde o início é através de percepções e impressões no meu espírito. Eu ficava querendo ouvir uma voz, discernir quais pensamentos eram meus e quais pensamentos eram dele, mas o tempo todo ele estava falando no meu espírito. E no momento em que eu comecei a ser fiel a essas percepções e sensações, ele começou a aumentar o nível da comunicação e da revelação. Por exemplo, essa semana eu juntei uma pilha de objetos que eu não sabia se eu deveria manter ou não. Alguns eram do meu passado e outros eu tinha dúvida se era alguma coisa que poderia estar me trazendo algum tipo de maldição. E eu perguntei ao Senhor: Deus, me mostra se eu preciso jogar fora alguma das coisas que estão aqui. E eu segui com o meu dia, porque eu sei que Deus não é mudo. Ele é a própria palavra. Eu sei que é a vontade dele que eu não seja amaldiçoada, porque é isso que a palavra dele diz. Então eu perguntei com a certeza de que ele iria me responder. E eu tenho sido assim, porque isso é maturidade. A gente não pode perguntar com dúvida e ficar se questionando: ai, mas como ele vai responder? O como não pertence a você, pertence a ele. Depois de arrumar e organizar outras coisas no meu quarto, eu fui ter um momento de adoração. E ao final desse momento de adoração, eu entrei num quebrantamento profundo. Então, eu realmente acessei ali e fiquei conectada às coisas do céu. Depois que esse momento passou e eu tava bem calminha, eu falei com o Senhor novamente: Deus me mostra, porque eu me lembrei que eu tinha questionado isso a Ele antes. E no mesmo segundo veio uma imagem na minha cabeça sobre o que eu deveria pôr fora. E vocês vão se chocar, porque o nome do livro era Mais Esperto que o Diabo. E o livro justamente te dá todo tipo de instrução, fala como não ser manipulado por ele, pelo medo, pelo sistema, pelas suas próprias crenças, pelas coisas que os outros depositam em você. Mas ele faz tudo isso sem a palavra de Deus, sem a dependência de Deus. Eu tenho meditado durante toda essa semana e fica aqui outra chave que você precisa fazer na sua vida espiritual. Para com isso de querer ler a Bíblia inteira em um ano. Deus não tá nem aí com isso. Eu li a Bíblia inteira em 6 meses e me gabei horrores. Realmente causou uma grande transformação na minha vida. Eu nunca tinha lido a Bíblia antes, eu não conhecia a palavra de Deus. E eu fui tentar novamente ler a Bíblia rápido, mas não faz sentido nenhum. Você não tá competindo contra nenhuma outra pessoa, tira isso da sua cabeça. Deus não tá com um caderninho de anotações lá no céu, dando um check-in cada vez que você lê a Bíblia inteira na sua vida. Ele se importa com o quanto você tem absorvido do que você leu. Eu meditei uma semana inteira em 1 João e eu não entendi nada. Gente, eu ainda não sei nada de 1 João. Mas eu sei que se eu continuar observando esse livro e pedindo a Deus: Deus, eu quero essa palavra em mim, me dá o espírito da palavra. Eu quero encontrar a palavra viva, o próprio Jesus ali. Eu preciso disso e você precisa também. É isso que vai transformar a sua vida. Leia a palavra, gaste tempo com ela. Deus vai ver a sua inclinação. Não é do dia para noite que a gente entende. E eu pude ouvir a resposta do Senhor acerca da minha oração, porque eu gastei tempo suficiente, em específico nesse livro, a ponto de me lembrar
sobre como discernir os espíritos. João está nos instruindo lá que todos que negam que Jesus é o Cristo são filhos do diabo e não pertencem a nós. Eles até podem se disfarçar como um de nós. Esse livro foca muito nisso, das coisas que parecem ser de Deus, mas não são. Se você realmente perguntar para o Espírito Santo e crer que ele te responde, ele nunca vai te deixar enganado sobre nada. Poxa, eu tinha um livro dentro da minha casa que estava me trazendo maldição, e era um livro para lutar contra o diabo. Isso é algo que só o próprio Deus pode te mostrar. E o porquê eu teria que colocar aquele livro fora é que eu li tem um bom tempo já, mas eu lembro de ter gostado muito, porque eu recém estava conhecendo o evangelho e eu não sabia muito sobre as armas que Satanás usa para nos oprimir e nos enganar. O próprio autor desse livro recebeu toda aquela informação através de um anjo caído. É o conhecimento corrompido que está fora da fonte original. Ele teve um encontro com um ser celestial que ensinou a ele todas essas coisas. Esse livro até te promete uma liberdade contra Satanás, mas Satanás está usando esse livro para as pessoas presas a elas mesmas, à sua própria sabedoria, ao seu próprio entendimento, e mais uma vez distantes de Deus. A ironia final desse livro é que nós não somos mais espertos que o diabo. Ele tentou enganar o próprio Jesus. Como que não vai tentar enganar a gente? Se livre de tudo que te faça independente de Deus. Você tem que se libertar de muita coisa coach, até mesmo de autoajuda, porque isso pode até tapar um buraco, mas não vai te curar, não vai te libertar, muito menos te salvar. Vai ser mais um remédio que a nova era tá trazendo pra gente. Sei lá se isso tem a ver com nova era também, mas vocês estão entendendo a ideia, né? Eu era alguém que vim da fé, da descrença do ateísmo, da lei da atração pro evangelho, e foi muito difícil passar por essa transação. No início, eu tava misturando muito conhecimento, muita coisa junto do evangelho, muitas afirmações. Eu li o livro A Quarta Dimensão, sem o discernimento espiritual, que fala do poder das nossas palavras e como ter de fato as nossas orações respondidas. E me faltava um entendimento, parecia que eu estava determinando as coisas para Deus. E não é assim que acontece. Ele é soberano. Ele faz tudo o que a gente pede, caso a gente obedeça. Mas o ponto aqui é, Deus se comunica com você através dos seus sentidos e das suas percepções. Preste atenção em tudo que você começa a lembrar do nada, em tudo que você pensa, principalmente depois de momentos de oração e de silêncio, porque muitas vezes isso vai vir do próprio Espírito. Por isso é tão importante a leitura da Bíblia. Nós vamos reconhecer a voz de Deus quanto mais nós gastarmos tempo lendo sobre a voz dele. Você consegue compreender isso? Você precisa estar imerso nas escrituras. É algo muito sério você perceber seus próprios pensamentos sendo do Criador de todo mundo, de você ou do diabo. É algo que exige um grande discernimento espiritual. Quando eu faço jejuns muito específicos, eu ouço claramente a voz de Deus, às vezes o dia inteiro. Mas na maior parte do tempo não é assim. Deixe de ler a Bíblia para provar um ponto para si mesmo, para marcar com um marca-texto tudo bonitinho. Passe a ler para encontrar o Espírito Santo lá, para que essa palavra entre em você e te transforme principalmente seu modo de pensar. E se você ainda é muito assolado, talvez pelo seu passado, por memórias pecaminosas, e não sente que as suas percepções espirituais estão santificadas para que você possa confiar nelas, comece a se lavar da palavra também. Isso serve para quem ainda não acessou nem a percepção, seria mais uma intuição, um sentimento. Antes de eu ter acesso ao ver na minha imaginação, eu gastei muito tempo nas escrituras, muito tempo lendo e crendo que Deus se comunica dessa forma. E através da própria percepção também, ele já havia me pedido para jogar fora outros objetos, antes mesmo de eu enxergar, através de outros sentidos espirituais. Você precisa da palavra de Deus para saber o que você deve ou não aceitar na sua vida. Você não tem que aceitar nada que Deus não diz sobre você, que a palavra não diz que você é. Você não pode aceitar, você tem toda a autoridade para repreender e deve. Na sua vida, na dos outros, não aceite maldição, não aceite pensamentos pessimistas e também não se identifique com o que não vem de você e não vem de Cristo. Discirna, não fique culpado, não fique afligido, mas discirna que é o inferno tentando te sabotar, para você não ver, para você não ouvir, para você não sentir. Tudo que nos gera qualquer nível de medo e culpa vem do inferno, não vem de Deus. Deus não se comunica através desses sentidos. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas é muito recorrente comigo. Eu sinto certa sonolência durante algumas orações que eu tenho que são bem intensas. E no início eu achava que era o inimigo me causando essa sensação, porque eu chego num ponto que parece que eu tô quase dormindo e eu não consigo resistir, aí eu acabo desistindo de orar.
Mas depois de ouvir isso de outra pessoa, eu comecei a perceber que é o próprio Deus que tá acendendo seu espírito. Talvez ele queira te mostrar alguma coisa nessa outra dimensão. Então, quando você for orar, faça como a Bíblia diz: feche a porta do seu quarto e fale com seu pai em secreto. Se você for orar pensando na sua louça que você tem que lavar ou nos seus problemas, você não vai ter um encontro verdadeiro com Deus. Você não vai evoluir espiritualmente. Você precisa se entregar de corpo, alma e espírito. Nós devemos tudo a Deus. Deus merece que nós estejamos verdadeiramente presentes no nosso momento com Ele. Absolutamente todo mundo tem problemas e muita louça para lavar. Mas a partir de hoje, quebre todo o poder que isso tem sobre a sua vida, que tem sido maior do que o seu momento de entrega na oração. É uma escolha totalmente sua. Viver se preocupando ou passar tempo suficiente aos pés de Jesus até conhecê-lo e compreender que é Ele quem vai resolver todos os seus problemas. Eu escolho diariamente a segunda opção. E é isso que tem me gerado bons frutos. Antes eu vivia oprimida, vivia ansiosa e vivia como uma filha órfã. O diabo fazia o que queria comigo, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, porque eu ainda não tinha tido a revelação de Jesus que eu tenho hoje. Busque essa revelação, porque quem busca encontra. E o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Você não vai mais viver com medo, e você vai ouvir claramente a voz do seu Criador. Sempre separe um momento da oração para ficar em silêncio. Começa com 5 minutos, depois vai para 10, depois vai para 15. Vai aumentando aos poucos. Faça o que você pode, mas faça isso. Todos os livros de grandes homens de Deus que eu li falam justamente do momento de silêncio. É no silêncio que a gente aprende a ouvir o nosso espírito. No início vai parecer que nada vai acontecer. É assim mesmo. Disciplina mata a sua carne. Vai acontecer. Você vai começar a ouvir, você vai começar a perceber. Não limite a Deus, porque Ele não vai falar só na sua mente. Ele vai permitir talvez com que você perceba as coisas primeiro. É nossa responsabilidade reduzir o nosso corpo, a nossa carne à servidão. E avivar o nosso espírito, acender ele. E apesar do relacionamento de Deus com cada pessoa ser único, de acordo com o que ela precisa e com o que ela entende, porque Deus não vai ficar falando de um jeito que você não entende. Mas se você for arrogante, que nem eu era, de querer controlar a forma a qual ele fala com você, você não vai ouvir nada. Nunca limite a forma de Deus se revelar a você e os meios que ele vai usar para falar com você. A maturidade espiritual só vem com o tempo. E com o tempo nós vamos ver, ouvir, sentir e conhecer de todas as formas possíveis. Mas há um processo até lá. Seja fiel e obediente hoje para colher amanhã o que você está buscando agora. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!